A filha acusou a mãe injustamente, resultando em sua prisão por um crime que não havia cometido. Anos depois, ela foi surpreendida por algo que jamais esperava. Inscreva-se em nosso canal para descobrir mais histórias fascinantes como esta. E não se esqueça de dar um curtir no vídeo para continuar assistindo. A luz do entardecer escorria pelas janelas pequenas da casa modesta, iluminando as faces cansadas de Lúcia e Aline enquanto terminavam mais um dia de trabalho duro. Lúcia suspirou, enxugando as mãos no avental antes de olhar para a filha. Ela estava sentada à mesa, olhando para o nada, os pensamentos longe. Lúcia sabia o que se passava na mente de Aline. Ela sempre falava sobre como a vida era injusta, como elas mereciam mais. Lúcia compreendia o sentimento, mas também sabia que a pressa por mudanças rápidas poderia levar a caminhos perigosos. Lúcia tinha trabalhado a vida inteira para manter a casa em pé. Viúva desde cedo, dedicara-se inteiramente à filha, acreditando que, com esforço e honestidade, o destino delas poderia mudar. Ela falava disso frequentemente, repetindo suas palavras de esperança, como se quisesse convencer a si mesma tanto quanto a filha. Mas o mundo que Aline via era muito diferente. Aos 25 anos, ela já estava cansada de esperar por algo melhor, e o ressentimento crescia cada vez mais. Aline esfregou a mão no rosto e se levantou da mesa com um suspiro pesado, caminhando até a porta. Lúcia a observou silenciosa. "Vai sair de novo, filha?" perguntou, a voz carregada de preocupação. Aline não respondeu imediatamente, apenas lançou um olhar distante para a mãe antes de responder. "Preciso de um pouco de ar." E saiu, deixando a porta bater suavemente atrás de si. Lúcia permaneceu sozinha na cozinha por algum tempo, o coração apertado. Algo dentro dela dizia que a filha estava mudando, se afastando mais a cada dia. Ela sabia que Aline não aguentava mais a vida simples que levavam. Ela sempre falava dos amigos que tinham conseguido melhores empregos, se mudado para lugares mais sofisticados. Para Aline, tudo parecia estagnar. Lúcia, no entanto, acreditava que a felicidade não estava nas coisas materiais, mas sim nas relações e na dignidade. Ela sempre tentou passar essa mensagem para a filha, mas o crescente desgosto de Aline com a vida que levavam parecia abafá-la. Do lado de fora, Aline caminhava pela rua estreita que levava ao bairro mais próximo. As casas eram semelhantes a delas, pequenas, de aparência humilde. Ela chutou uma pedra pelo caminho, sua mente fervilhando de frustração. Perguntava-se por que, após todos esses anos de esforço, sua vida não havia mudado. Havia algo de errado com o mundo, com o sistema, com a forma como as coisas funcionavam. Ela precisava de uma saída, algo que a tirasse daquela realidade sufocante. Naquela noite, Aline se encontrou com alguns amigos, um grupo com quem ela andava ultimamente, todos com o mesmo tipo de insatisfação com a vida. Eles conversavam sobre esquemas rápidos para ganhar dinheiro e naquela noite alguém mencionou uma mansão antiga, abandonada, que ficava nos arredores da cidade. A propriedade havia pertencido a uma família rica que, com o passar dos anos, se distanciara da cidade e deixara a casa aos cuidados de advogados. "Cara, tem coisas de valor lá, eu sei, relíquias, obras de arte, e ninguém mais mora lá", disse um dos rapazes, acendendo um cigarro enquanto lançava um olhar furtivo ao redor. Aline não respondeu de imediato, mas a ideia se plantou em sua mente como uma semente venenosa. Seria possível? Ela poderia realmente mudar sua vida com um golpe rápido e silencioso? Enquanto o amigo falava, ela visualizava uma vida diferente. Uma vida sem dívidas, sem privações, sem o olhar cansado da mãe. Mas havia algo que ela não podia ignorar. A mansão abandonada, na verdade, pertencia à sua família. Era uma herança distante, uma que ela nunca tocou porque a burocracia dos advogados mantinha as portas fechadas para qualquer herdeiro imediato. Se ela conseguisse entrar ali, pegar o que fosse valioso, poderia simplesmente sumir com o dinheiro, recomeçar em outro lugar.
Talvez até, pensou, pagar as dívidas da mãe e deixá-la confortável, mesmo que ela própria precisasse partir. Esses pensamentos rodavam pela sua mente enquanto ela caminhava de volta para casa. O ar fresco da noite parecia aliviar um pouco sua tensão, mas não apagava o conflito interno que começava a se formar. Ela sabia que sua mãe ficaria devastada se descobrisse. Lúcia confiava nela cegamente. Isso tornava tudo ainda mais difícil. No dia seguinte, Lúcia, sentada no sofá da sala pequena, chamou Aline para uma conversa. Ela sabia que algo estava mudando na filha. Aline estava mais distante e aquilo a preocupava. "Filha, você sabe que eu só quero o melhor para você", começou ela, a voz suave e cheia de afeto. Aline, sentada ao lado, apenas assentiu, sem conseguir olhar diretamente para a mãe. "Eu sei que as coisas são difíceis agora, mas precisamos continuar firmes. O que importa é que estamos juntas, não importa o que aconteça. Eu tenho fé de que nossa sorte vai mudar. O importante é fazer tudo de forma honesta." Aline se mexeu desconfortável na cadeira. As palavras da mãe soavam como um peso, um lembrete constante de que ela estava prestes a atrair essa confiança. Ela não suportava mais aquela conversa de esperança e fé. Para ela, tudo aquilo não passava de uma desculpa para aceitar a mediocridade. À medida que o tempo passava, a ideia do assalto tomava cada vez mais forma na mente de Aline. Seus amigos estavam prontos para agir, e ela sabia que essa era a chance que eles precisavam para escapar da vida que levavam. Quanto mais ela pensava, mais a culpa tentava assaltar sua consciência. Mas, aos poucos, ela começou a encontrar justificativas para seus planos. A vida nunca havia sido justa com elas, então por que ela deveria se sentir culpada por pegar o que merecia? No fim de semana seguinte, a decisão foi tomada. Aline e os amigos se prepararam para executar o plano. Ela sabia que não podia contar a ninguém, muito menos à sua mãe, que ainda acreditava que a filha era a mulher honesta e decente que ela criara. No entanto, cada vez que olhava para Lúcia, sentia-se mais dividida. Parte de si sabia que o que estava prestes a fazer era imperdoável. Mas outra parte, a que havia sido alimentada pela raiva e pelo ressentimento, dizia que ela não tinha escolha. Aline estava sentada no chão da pequena sala, cercada por seus amigos de infância, Rafa, Lucas e Tati. O ar estava denso com a tensão da decisão que haviam acabado de tomar. O plano de invadir a antiga mansão da família de Aline, agora sob a posse de estranhos, estava detalhado sobre a mesa em folhas de papel rabiscadas com horários, rotas de fuga e pontos cegos de segurança. Aquela casa, que um dia havia pertencido ao seu avô paterno, ainda tinha significados profundos para ela. Aline justificava para si mesma que não se tratava apenas de um assalto, mas de uma maneira de tomar de volta o que era seu por direito. Afinal, como ela poderia aceitar que o legado de sua família estivesse nas mãos de pessoas que nada sabiam sobre suas raízes? Rafa, o mais pragmático do grupo, explicou os últimos detalhes. "É simples. Entramos pela porta dos fundos, que é a menos vigiada. Pegamos o que conseguirmos de valor e saímos antes que alguém perceba. O lugar vai estar vazio à noite." As palavras dele tinham um tom prático, como se fosse apenas mais uma aventura comum. Mas Aline sabia que não era. Aline ainda hesitava. Sua mente oscilava entre a lealdade aos amigos e o remorso crescente pelo que estava prestes a fazer. Ela não era uma criminosa, nunca tinha sido. No entanto, o desespero pela vida que levava, a pobreza que parecia estar sempre à espreita, a fez racionalizar o plano. "Isso é nosso, Rafa", ela repetia internamente. "Nós merecemos isso." Com a mente dividida, Aline concordou com o plano, mas com uma parte de si ainda lutando contra a decisão. Os pensamentos sobre sua mãe, Lúcia, vinham à tona, trazendo um peso extra à sua consciência. Sabia que Lúcia jamais aprovaria aquilo, e esse era o ponto que mais a incomodava.
Contudo, Aline se convenceu de que aquela seria a única maneira de mudar suas vidas. Se conseguissem o dinheiro, poderiam deixar para trás as dificuldades, os fracassos e até mesmo a vida de sempre depender dos pequenos trabalhos da mãe. A noite do assalto chegou. O grupo se reuniu próximo à mansão, o nervosismo evidente em seus rostos. Cada um usava máscaras improvisadas e o plano foi repetido uma última vez. Rafa liderava, como sempre, com sua confiança inabalável. Vamos fazer isso rápido. Qualquer coisa a gente foge. Não tem como dar errado se seguirmos o plano. Aline olhou para a imponente casa à frente, uma sombra no escuro, e sentiu uma pontada de arrependimento. Era estranho estar ali de forma clandestina, invadindo um lugar que, por direito, ela deveria ter livre acesso. Eles se esgueiraram pelas sombras até a porta dos fundos. Rafa, que tinha algum conhecimento de arrombamento, rapidamente destravou a fechadura. Dentro da mansão, o grupo trabalhou rápido. Aline, movida por uma mistura de adrenalina e arrependimento, passou a buscar as joias e os objetos valiosos que sabia estarem guardados em armários discretos. Os outros, igualmente ansiosos, vasculhavam o lugar, enchendo mochilas com tudo o que brilhava. Mas então, algo deu errado. Quando estavam quase terminando, um alarme discreto que não haviam notado começou a soar. Não era alto, mas o suficiente para alertar quem estava no local. O coração de Aline disparou. "Temos que sair agora!" gritou Lucas com o rosto em pânico. Apressados e confusos, os quatro correram em direção à saída, mas deixaram para trás algo crucial: evidências. Rafa, no desespero, derrubou um objeto que acabaria se tornando uma peça-chave na investigação policial. Além disso, uma das câmeras que acreditavam estar desativada capturou o momento em que Aline tirou a máscara para secar o suor. A fuga foi rápida e silenciosa, mas o medo os acompanhava. Cada um foi para sua casa, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Para Aline, o pânico era mais profundo. Agora tudo parecia muito mais real. Não era mais apenas uma ideia abstrata de justiça, mas um crime. E ela sabia que as consequências seriam devastadoras. Nos dias que se seguiram, a investigação começou a se intensificar. A polícia chegou rapidamente à casa de Lúcia, já que o nome da família de Aline ainda estava relacionado àquela mansão, mesmo que a propriedade não fosse mais deles. Lúcia, completamente alheia ao que havia acontecido, cooperou com as autoridades, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. Quando os policiais retornaram com novas evidências, tudo mudou. As impressões digitais no local, o vídeo capturando Aline e até mesmo o objeto derrubado durante a fuga apontavam diretamente para alguém da família. Lúcia foi interrogada mais de uma vez e a pressão sobre ela começou a aumentar. Aline observava tudo de longe, aterrorizada e sem saber o que fazer. Os amigos já estavam preocupados, mas nenhum deles sabia que a mãe de Aline estava sendo diretamente implicada. Quando o cerco policial apertou e Lúcia se tornou a principal suspeita, Aline entrou em pânico. Os dias se arrastavam e as perguntas da polícia ficavam mais e mais incisivas. Eles acreditavam que Lúcia havia planejado o crime. Então, numa tarde fria e cinzenta, o que Aline temia aconteceu. Lúcia foi presa. O choque foi instantâneo. Aline mal conseguia respirar. Aquilo não estava nos planos. Não deveria ser assim. A mãe, tão inocente, estava sendo acusada de algo que ela mesma havia cometido. Aline tentou lidar com a culpa, mas estava acuada. Os amigos insistiam que, se ela contasse a verdade, todos eles seriam presos. A pressão emocional e o medo de perder tudo a levaram a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Aline acusou a própria mãe. Quando os investigadores voltaram para questioná-la, ela disse que não sabia de nada e sugeriu que talvez sua mãe tivesse orquestrado tudo. Foi uma mentira horrível, mas na mente perturbada de Aline, parecia ser a única saída naquele momento. Lúcia, atordoada e desamparada, foi levada pela polícia, sem entender como sua vida havia desmoronado tão rapidamente.
O olhar de dor e confusão em seus olhos era insuportável para Aline, mas o medo falava mais alto. Lúcia, uma mulher honesta e trabalhadora, não fazia ideia de que sua própria filha havia atraído da forma mais cruel possível. O eco dos passos de Lúcia reverberava pelas paredes da prisão enquanto ela era conduzida, algemada, até sua cela. O ambiente sombrio e frio ao seu redor parecia um reflexo do que se passava dentro dela. A confusão e o desespero enchiam sua mente. Como tudo havia chegado àquele ponto, ela não conseguia encontrar respostas. As imagens de sua casa, sua vida simples e de sua filha, Aline, surgiam repetidamente em sua cabeça. Nenhuma delas fazia sentido naquele momento. A cela que Lúcia agora chamaria de casa era pequena, com paredes de concreto nu e uma cama de metal duro. Ela se sentou lentamente na beira da cama, as mãos trêmulas, segurando a borda do colchão. Seu coração estava pesado, incapaz de aceitar a realidade que se desenrolava diante dela. O choque de ser acusada de um crime que não cometera, a vergonha de ser arrastada para dentro de um tribunal e, finalmente, o som do portão da prisão se fechando atrás dela, tudo ainda estava fresco e pulsante. Lúcia se perguntava onde havia errado. Como alguém poderia acreditar que ela, uma mulher que sempre viveu de forma simples e honesta, seria capaz de planejar algo tão terrível? O olhar dos policiais, cheios de suspeita, as acusações lançadas sem piedade, era como se todos estivessem cegos para quem ela realmente era. Mas o que mais doía era a Aline. O pensamento de que sua filha acreditava que ela pudesse ser culpada daquele crime a destruía por dentro. Ela sempre fora uma mãe devotada, trabalhando duro para criar Aline da melhor forma que podia. Onde falhara? Como não percebera que algo estava errado? Enquanto as horas passavam lentamente, Lúcia ouvia o ruído distante de outras detentas, conversando ou batendo nas grades. O tempo parecia se arrastar dolorosamente. Ela tentava entender como alguém havia sido capaz de incriminá-la de forma tão cruel. Pensava na possibilidade de alguém ter invadido a mansão, mas por que ela seria a principal suspeita? Ela não tinha visitado a propriedade em anos. Uma das guardas da prisão parou em frente à sua cela e, com uma voz baixa, anunciou que Lúcia teria sua primeira ligação permitida. Lúcia caminhou lentamente até o telefone, o coração batendo rápido. A quem ela ligaria? O advogado que mal conhecia? Não. Ela precisava falar com Aline, precisava ouvir da boca da filha que tudo não passava de um mal-entendido, que as acusações eram absurdas e que juntas encontrariam uma saída. O telefone tocou do outro lado. A espera parecia interminável. Quando Aline finalmente atendeu, sua voz soava distante, quase fria. "Mãe", Aline disse com hesitação, a culpa a corroendo por dentro, embora ela tentasse mascarar seus sentimentos. Lúcia lutou para manter a voz firme, mas o medo e a dor eram evidentes. "Aline, filha, eu não sei o que aconteceu, mas eu juro que não fiz nada. Você sabe que eu nunca faria algo assim. Eles estão me acusando de um crime que não cometi." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Aline não sabia o que dizer. A culpa era como uma sombra, crescendo a cada palavra de sua mãe. Ela sabia que, por medo e pressão, havia tomado a decisão mais covarde possível, mas naquele momento não conseguia confessar. "Eu sei, mãe, mas..." começou Aline, a voz vacilante. "Eu não sei como isso aconteceu, mas eles encontraram provas. Eu estou tentando entender, estou tentando ajudar." Lúcia fechou os olhos, segurando o telefone com força, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Por que Aline soava tão distante? Ela sempre havia confiado na filha. E agora, no momento em que mais precisava dela, algo parecia estar se quebrando entre as duas. O peso do silêncio de Aline, a hesitação em sua voz, eram como facadas no coração de Lúcia. A ligação terminou com promessas vazias de Aline de que tentaria ajudar, mas quando Lúcia devolveu o telefone à guarda,
Ela se sentiu mais sozinha do que nunca. No fundo, algo dentro dela sussurrava que a situação era pior do que ela podia imaginar. Algo sobre a reação de Aline não parecia certo. Os dias seguintes foram uma espiral de desespero. Lúcia passou a maior parte do tempo na cela, isolada e mergulhada em pensamentos. Ela mal comia, mal dormia. O barulho incessante da prisão não a perturbava tanto quanto o turbilhão de emoções em sua mente. Ela não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo com Aline lá fora. Sua filha estava sozinha agora, e Lúcia não podia ajudá-la. O pensamento de Aline enfrentando tudo aquilo sem ela era tão insuportável quanto a prisão em si. Enquanto Lúcia afundava em sua própria dor, Aline vivia atormentada pela culpa. Cada dia que passava, a pressão aumentava. Ela sabia que sua mãe estava sendo punida por algo que ela havia feito e, embora tentasse convencer a si mesma de que não havia outra escolha, isso não aliviava o peso em sua consciência. As palavras de Lúcia ao telefone, cheias de confiança na filha, ecoavam em sua mente como um lembrete constante de sua traição. Aline tentava seguir com sua vida, mas tudo parecia fora de lugar. Rafa, Lucas e Tati agiam como se nada tivesse acontecido. Para eles o plano havia sido um sucesso. Escaparam com o que queriam e ninguém mais sabia da verdade. Mas para Aline, a vitória parecia amarga. Ela evitava o contato com os amigos, sabendo que o que fizeram havia arruinado a vida da pessoa que mais amava. A prisão de Lúcia virou notícia rapidamente, e a pequena comunidade ficou chocada. A história de uma mulher simples e honesta que havia sido acusada de roubo parecia inverossímil para muitos, mas as evidências estavam todas ali. A investigação policial apresentou documentos e objetos que conectavam Lúcia ao crime, e embora muitos quisessem acreditar que ela era inocente, as provas eram difíceis de contestar. Isso só aumentava o sofrimento de Aline, que via tudo desmoronando, sabendo que ela mesma havia plantado a semente da destruição. A culpa começou a corroer Aline ainda mais profundamente. Ela se isolava cada vez mais, evitando até mesmo sair de casa. Ela parou de atender os telefonemas dos amigos e evitava falar com qualquer pessoa que mencionasse o nome de sua mãe. Mas, no fundo, sabia que não poderia fugir da verdade para sempre. O dilema entre confessar ou continuar mantendo a mentira começou a pesar de maneira insuportável. Enquanto isso, Lúcia continuava presa, enfrentando a dura realidade da vida atrás das grades. Ela fez algumas amigas entre as outras detentas, mulheres que, como ela, diziam ser inocentes. Elas compartilhavam histórias de vidas despedaçadas. E Lúcia se agarrava a essas conversas como uma forma de sobreviver. No entanto, a dor de não entender como havia sido acusada continuava a persegui-la. A fé de Lúcia na justiça começou a vacilar. Ela sempre acreditara que, sendo honesta e fazendo o bem, a verdade prevaleceria. Mas agora tudo isso parecia uma ilusão distante. O sistema, que deveria proteger os inocentes, a havia jogado em uma cela fria e sem alma, separada de sua filha e de sua vida. A dúvida começou a se infiltrar em seu coração. Será que o mundo era realmente justo? Ou será que ela viveria o resto de seus dias pagando por um crime que nunca cometeu? Aline estava sentada no canto de um pequeno bar, o ambiente à sua volta se dissolvendo em murmúrios abafados e luzes escuras. Havia se passado alguns meses desde que sua mãe, Lúcia, fora presa, e desde então, a vida de Aline havia tomado um rumo inesperado. Seus amigos, Rafa, Lucas e Tati, continuavam como sempre, despreocupados e focados em aproveitar o dinheiro e os objetos valiosos que haviam conseguido com o assalto à mansão. Mas para Aline, as coisas não eram tão simples assim. Embora ela estivesse livre fisicamente, a culpa de ter incriminado sua mãe a aprisionava. A cada passo que dava, a cada nova conquista que parecia surgir diante dela, aquela sombra não a deixava em paz. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro que agora circulava em sua vida
proporcionava o conforto e o luxo que ela sempre havia desejado. As joias que roubaram, vendidas a intermediários duvidosos, renderam uma quantia significativa, o suficiente para que Aline se distanciasse da vida humilde que levava ao lado de Lúcia. Ela havia conseguido se mudar para um apartamento pequeno, mas elegante, no centro da cidade. As roupas que antes eram simples e desgastadas, agora haviam sido substituídas por peças modernas, de marca. Aline estava vivendo a vida que sempre sonhara, mas a um custo que não poderia ser ignorado. Enquanto sua mãe permanecia presa, culpada por um crime que ela mesma havia cometido, Aline tentava se convencer de que não havia outra saída. Ela se afastara de Rafa e dos outros. Embora eles ainda mantivessem contato, Aline evitava os encontros frequentes. Suas vidas agora pareciam seguir caminhos diferentes. Para eles, o assalto à mansão fora apenas um trabalho, uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Mas para Aline, significava algo muito mais profundo. Ela estava destruindo a única pessoa que a amava incondicionalmente. Os dias passavam e Aline começava a subir socialmente. Ela conseguira um emprego modesto, mas que lhe proporcionava estabilidade. O dinheiro extra que ganhara com o assalto era o suficiente para manter um estilo de vida confortável. Em pouco tempo, começou a ser notada por círculos mais ricos e influentes da cidade. A sensação de que finalmente estava deixando para trás o fardo da pobreza lhe trazia um certo alívio. No entanto, a culpa não desaparecia. A cada vez que via as notícias sobre sua mãe na prisão, ou quando alguém mencionava o caso, Aline sentia uma pontada de dor no peito. Ela tentava se convencer de que estava fazendo isso por um bem maior, que de alguma forma tudo se justificaria no futuro. Afinal, sua mãe havia feito sacrifícios a vida toda. Talvez essa fosse apenas mais uma provação, uma que Aline superaria, e no fim, tudo ficaria bem. Mas as lembranças não a deixavam em paz. Ela se lembrava das noites em que Lúcia trabalhava até tarde, de como sempre a acolhia com carinho e confiança. E agora, ali estava ela, uma filha que traíra sua mãe da maneira mais cruel possível. Embora ninguém soubesse, Aline sentia que carregava um fardo que jamais conseguiria compartilhar com outra pessoa. Certa noite, enquanto jantava sozinha em um restaurante sofisticado, ela ouviu, sem querer, uma conversa entre duas mulheres na mesa ao lado. Elas comentavam sobre a prisão de Lúcia. "Eu não acredito que ela tenha feito isso", disse uma delas com uma voz cheia de compaixão. "Lúcia sempre foi uma pessoa tão boa. Como isso aconteceu? É triste." Aline paralisou, o garfo suspenso no ar. Ela não sabia o que era pior. O fato de que estranhos agora falavam de sua mãe como se ela fosse uma criminosa, ou a realidade de que essas mesmas pessoas acreditavam que Lúcia era inocente. "Quem sabe o que ela passou?" Swing, continuou a outra mulher. "Às vezes, a vida pode levar as pessoas a fazerem coisas que nunca imaginaríamos." Essas palavras ressoaram em Aline de uma maneira inesperada. Elas tocaram em um ponto que ela vinha tentando evitar: o porquê de tudo aquilo. O que a levara a trair sua própria mãe daquela forma? Sim, havia o dinheiro, o desejo de escapar da pobreza, mas no fundo, Aline sabia que aquilo não era suficiente para justificar o que fizera. O vazio que sentia, mesmo cercada de conforto, era a prova disso. Nos dias seguintes, Aline tentou em vão ignorar esses sentimentos. Ela se jogou no trabalho, frequentava festas e eventos sociais, tentava se afastar o máximo possível da vida que um dia compartilhara com sua mãe. Quanto mais ela subia, mais se afastava de sua essência, de quem realmente era. Mas não importava o quanto tentasse, a ascensão de Aline estava sempre manchada pela sombra da culpa. Certa vez, ao abrir o jornal local, viu uma foto de sua mãe. Era uma reportagem sobre os julgamentos de Lúcia e como o caso estava sendo tratado pela mídia. "Mãe de família é acusada de roubo milionário", dizia a manchete.
As palavras foram como facas cravando seu coração. Ela não conseguia escapar do peso da verdade. Em uma noite especialmente difícil, Aline se encontrou sozinha em seu apartamento, rodeada pelo silêncio opressivo que a cidade proporcionava. O mundo à sua volta continuava girando, mas dentro dela, algo estava se despedaçando. As joias que haviam roubado, os bens que venderam, nada disso parecia mais valioso do que a relação que ela havia destruído com sua mãe. Ela sabia que a escalada financeira e social que estava experimentando era vazia. Enquanto ela tentava escapar de sua origem, Lúcia pagava o preço. Aline estava vivendo uma mentira, uma que a cada dia se tornava mais difícil de sustentar. O dinheiro que um dia parecera ser a solução para todos os seus problemas agora era um lembrete constante de sua traição. Apesar disso, Aline continuava subindo. O dinheiro a conectava com pessoas influentes, e essas conexões a empurravam cada vez mais para longe de sua antiga vida. A ironia era dolorosa. Quanto mais ela tentava se libertar, mais presa se sentia. E quanto mais longe tentava fugir, mais forte a culpa voltava para assombrá-la. Os amigos de Aline também começaram a notar a mudança. Rafa, Lucas e Tati estranhavam como ela estava cada vez mais distante. "Você mal sai com a gente agora", comentou Rafa em uma ligação rápida. "Qual é o problema? Estamos livres, conseguimos o que queríamos." Mas Aline sabia que não havia conseguido o que queria. O preço que pagou foi alto demais e nada do que conquistara parecia real ou merecido. Ela passou a evitar até os amigos, pois estar com eles apenas a lembrava do crime que haviam cometido juntos. Eles podiam seguir em frente, mas ela não conseguia. Certa manhã, ao olhar para o espelho, Aline mal se reconhecia. As roupas, o apartamento, o círculo social, tudo isso parecia parte de outra pessoa, alguém que ela fingia ser. O peso do que havia feito a pressionava com força total. E cada vez mais ela se via à beira do abismo emocional. A dúvida começou a corroer sua mente. E se tivesse que confessar? E se a verdade viesse à tona? Sabia que a justiça acabaria alcançando-a de uma forma ou de outra, mas ainda não estava preparada para enfrentar isso. Havia mentido tanto para si mesma que não sabia mais distinguir a verdade da ilusão. O ruído das teclas ecoava pelo escritório enquanto Laura, uma jornalista investigativa conhecida por sua tenacidade, revisava os arquivos do caso de Lúcia. Havia algo que não se encaixava naquela história. Desde o início, Laura sentiu que algo estava errado com a prisão de Lúcia. O perfil de uma mulher humilde e trabalhadora não se encaixava no molde de uma criminosa ousada. O caso parecia simples para muitos. Provas encontradas na cena do crime e uma suspeita direta que ligava Lúcia ao roubo. No entanto, para Laura, a realidade raramente era tão clara. Laura sempre se interessara por casos de injustiça, e esse chamou sua atenção assim que saiu nas manchetes. A prisão de Lúcia causara alvoroço em sua comunidade, com muitos ainda desacreditando que uma mulher tão honesta pudesse ter planejado um roubo. A intuição de Laura dizia que havia algo mais profundo. E como repórter investigativa, sua missão era cavar até encontrar a verdade, mesmo que ela estivesse bem oculta. Com os olhos fixos no computador, Laura examinava as provas apresentadas no caso. O vídeo da câmera de segurança era uma das peças centrais da acusação. Embora desfocado, ele mostrava uma figura indistinta entrando na mansão. No entanto, havia algo estranho. A movimentação era rápida, apressada, como se fosse uma operação mal planejada. As impressões digitais de Lúcia também foram encontradas em alguns dos objetos roubados, mas algo a incomodava. Por que Lúcia, que conhecia bem o local, teria deixado tantas pistas para incriminá-la? Laura não conseguia afastar a sensação de que a verdadeira história estava em algum lugar nas sombras, esperando para ser revelada. Decidida a investigar mais a fundo, ela começou a revisar depoimentos de testemunhas e as circunstâncias da vida de Lúcia antes da prisão.
Descobriu rapidamente que Lúcia era uma pessoa de bem, conhecida por sua generosidade e ética. Seus vizinhos a defendiam, dizendo que era impossível que ela tivesse cometido tal crime. Laura visitou a prisão onde Lúcia estava sendo mantida. Queria entender quem era aquela mulher, além dos papéis e dos documentos. Ao chegar, foi recebida com olhares desconfiados, mas conseguiu uma entrevista breve. Lúcia parecia uma sombra da mulher forte que todos descreviam. Seus olhos estavam vazios, o rosto marcado pelo cansaço. A prisão a havia quebrado de maneiras que Laura não conseguia imaginar. "Eu não fiz isso", foram as primeiras palavras de Lúcia quando se sentaram na sala de visitas. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava a convicção de alguém que estava vivendo um pesadelo. Laura permaneceu em silêncio, ouvindo enquanto Lúcia explicava sua versão dos acontecimentos. "Não sei como cheguei aqui", continuou Lúcia, os olhos distantes. "Eu jamais faria algo assim. A única coisa que me importa nessa vida é a minha filha, Aline. Eu só queria cuidar dela, dar-lhe uma vida melhor. Tudo o que fiz foi por ela." Laura anotou essas palavras, sabendo que havia algo de crucial nelas. O nome de Aline havia sido mencionado no processo, mas de forma superficial. Nada indicava que ela estivesse envolvida diretamente, e Laura não queria pular para conclusões precipitadas. Mas sua intuição dizia que Aline poderia ser a chave para desvendar aquele mistério. De volta ao escritório, Laura começou a traçar conexões. Ela sabia que teria que investigar o passado de Aline para encontrar respostas. Começou a levantar informações sobre a filha de Lúcia, onde ela morava, com quem andava, como havia lidado com a prisão da mãe. O que Laura descobriu logo despertou sua curiosidade. Aline havia mudado radicalmente de vida nos últimos meses. De alguém que vivia com a mãe em uma casa humilde, agora morava em um apartamento elegante no centro da cidade, vestindo roupas de grife e frequentando eventos sociais. Havia algo fora do comum nessa transição. Laura sabia que mudanças desse tipo costumavam ter uma explicação, e raramente era algo simples. Decidiu seguir essa pista, procurando pelos amigos de Aline. Foi assim que descobriu sobre Rafa, Lucas e Tati, os amigos próximos que pareciam desaparecer em momentos cruciais da investigação. Decidida a descobrir mais, Laura procurou antigos colegas e vizinhos de Aline e começou a ouvir histórias sobre como o grupo de amigos passava muito tempo junto e parecia estar envolvido em esquemas. Laura seguiu essa pista até Rafa, que agora trabalhava em uma oficina na periferia da cidade. Quando o encontrou, ele estava suado e coberto de graxa, desconfiado do interesse repentino da jornalista. Mas Laura sabia como trabalhar com homens como ele. Ofereceu uma conversa amigável, misturando curiosidade com simpatia. "Então, você era amigo de Aline, certo?" Laura perguntou casualmente, enquanto Rafa ajustava uma peça de motor. Ele a olhou de soslaio, franzindo a testa. "Sim, éramos amigos. Faz um tempo que não falo com ela. Por que pergunta?" Laura manteve o tom leve. "Eu só estou investigando algumas coisas. Você sabe o caso da mãe dela. Estou tentando entender mais sobre Aline, como ela está lidando com tudo isso. Deve ter sido um choque." Rafa riu, mas o riso era seco. "Ela está bem, pelo que ouvi. Subiu na vida, se é isso que quer saber." O jeito como ele disse isso chamou a atenção de Laura. Havia algo escondido naquela declaração casual. Ela decidiu pressionar um pouco mais. "Como assim, subiu na vida?" Rafa, percebendo que havia falado demais, tentou desconversar. "Ah, você sabe, arrumou um bom emprego, fez novos contatos, coisa normal." Mas havia um desconforto em sua postura, algo que Laura notou de imediato. De volta ao seu escritório, Laura começou a conectar os pontos. A súbita ascensão social de Aline, a mudança de comportamento e o desaparecimento dos amigos. Havia algo ali. Decidiu então ir mais fundo, investigando os registros financeiros e as transações recentes ligadas a Aline. Em pouco tempo encontrou algo alarmante.
Um aumento significativo de dinheiro em sua conta bancária pouco depois do assalto à mansão. Não era dinheiro de salário ou bônus. Era uma quantia considerável, sem origem declarada. Era a primeira evidência concreta de que algo estava errado. Laura sabia que estava chegando perto de algo grande, mas precisava ser cautelosa. Decidiu confrontar Aline diretamente. Ela apareceu no apartamento de Aline sem avisar, fingindo ser uma jornalista interessada em fazer uma matéria sobre ascensão social. Aline, desarmada pela abordagem suave de Laura, aceitou a entrevista, imaginando que seria uma boa oportunidade para mostrar sua nova vida ao público. A conversa começou leve, com Laura perguntando sobre o novo estilo de vida de Aline, seus gostos e suas conquistas recentes. Aline falava com facilidade, desfrutando da atenção. No entanto, conforme Laura introduziu questões mais pessoais, o tom da conversa mudou. Você tem acompanhado o caso da sua mãe? A prisão dela ainda repercute muito na comunidade. Aline congelou por um momento. Era evidente que, apesar do novo estilo de vida, a menção à prisão de Lúcia a perturbava. Sim, claro, eu estou tentando lidar com isso da melhor forma que posso. Laura assentiu, fingindo simpatia. Deve ser difícil, principalmente quando surgem tantos detalhes sobre o caso. Vi que alguns amigos próximos seus também foram mencionados em investigações, pessoas como Rafa, Lucas e Tati. O nome de seus amigos fez Aline piscar rapidamente. Ela não estava preparada para a direção da conversa. "O que você está insinuando?" perguntou, a voz um pouco mais fria. Laura, mantendo a calma, sorriu gentilmente. "Não estou insinuando nada, Aline. Só estou tentando entender. Sua mãe está pagando por um crime, mas algumas coisas não batem. Você sabe como essas investigações são. Sempre aparece algo novo. Eu só quero saber o que você acha." O silêncio de Aline foi longo e desconfortável. Ela desviou o olhar, suas mãos apertando nervosamente o braço da cadeira. "Eu acho que minha mãe é inocente, e é isso que eu posso dizer." Laura observou Aline com cuidado, percebendo o conflito interno da jovem. Ela estava prestes a desmoronar, e Laura sabia que precisava continuar pressionando nos momentos certos. A verdade estava à beira de ser revelada. Laura sentia que estava se aproximando da verdade. Sua intuição, sempre afiada, lhe dizia que Aline estava escondendo algo importante. Depois da entrevista, ficou claro que havia muito mais por trás da ascensão repentina de Aline do que ela estava disposta a admitir. A culpa visível em seus olhos e sua postura nervosa diziam mais do que as palavras cuidadosas que ela usou. Agora, era uma questão de tempo até que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. De volta ao escritório, Laura mergulhou ainda mais fundo na investigação. Ela passou horas revisando novamente os relatórios policiais, analisando cada detalhe que poderia ter sido negligenciado. Ao reexaminar o vídeo da câmera de segurança da mansão, percebeu algo que havia passado despercebido, uma figura tirando a máscara por um breve momento. O rosto estava parcialmente obscurecido, mas Laura sabia que com a tecnologia certa poderia conseguir uma imagem mais clara. Ela decidiu enviar o vídeo para um especialista em imagens digitais, esperando que o resultado confirmasse suas suspeitas. Enquanto aguardava o retorno do vídeo, Laura resolveu ir atrás de alguém que até aquele momento não havia falado nada. Miguel, um ex-amigo de Rafa, Lucas e Aline. Laura descobriu que Miguel estivera envolvido com o grupo até pouco antes do assalto, mas que havia se afastado após o incidente. Acreditava-se que ele soubesse mais do que estava disposto a contar, e Laura estava determinada a fazer com que ele falasse. Laura encontrou Miguel em um bar na periferia da cidade. Ele estava sozinho, a expressão cansada, segurando uma cerveja como se fosse a única coisa a ancorá-lo no presente. Quando Laura se aproximou e explicou por que estava lá, ele hesitou. "Não quero me meter nisso", disse ele de forma seca. "Esse assunto já ficou para trás."
Mas Laura, sabendo como lidar com homens como Miguel, não desistiu facilmente. Eu entendo que você quer deixar isso para trás, mas e quanto à verdade? E quanto a Lúcia, que está pagando por algo que não cometeu? Se você sabe de algo, precisa dizer. A justiça depende disso. Miguel suspirou profundamente, os ombros caindo como se estivesse carregando um fardo pesado. Após alguns minutos de silêncio, ele finalmente começou a falar, a voz baixa e pesada de culpa. Eu sabia que isso ia voltar para me assombrar. A verdade é que não foi a Lúcia. Eu sei disso. Nós planejamos o assalto. Laura sentiu o coração acelerar. Ela estava no caminho certo. Era para ser simples, entrar, pegar o que dava e sair. A Aline estava com a gente o tempo todo. Ela conhecia bem a casa por causa da família dela. Mas quando tudo deu errado, ela usou a própria mãe como bode expiatório para salvar a pele. Eu sabia que isso não ia terminar bem. Laura permaneceu em silêncio, deixando Miguel desabafar. Ele explicou como o plano fora executado às pressas e como, após o alarme disparar, eles fugiram, deixando para trás evidências que eventualmente apontariam para Lúcia. Aline, em desespero, decidiu incriminar a própria mãe, achando que jamais seria descoberta. Miguel, Rafa, Lucas e Tati ficaram em silêncio desde então, com medo de serem envolvidos, mas agora Miguel parecia farto de carregar essa culpa. Laura gravou o depoimento de Miguel com sua permissão. Ele concordou em cooperar com a justiça se necessário. Quando ela saiu do bar, sabia que tinha uma peça fundamental da verdade. Agora era uma questão de tempo até confrontar Aline com as novas descobertas. Enquanto isso, Aline estava cada vez mais atormentada. O crescimento de sua nova vida parecia estagnar. O dinheiro que havia conseguido com o assalto e a venda dos objetos roubados não trazia mais satisfação, e sua consciência pesava a cada dia que passava. Ela evitava ver as notícias sobre sua mãe, mas não conseguia escapar dos rumores. Em festas, eventos e até mesmo no trabalho, as pessoas ocasionalmente mencionavam o caso de Lúcia. A história de uma mulher simples acusada de roubo ainda era comentada e Aline não podia fugir da culpa que a consumia. Ela estava à beira do colapso. Naquele mesmo dia, Laura recebeu a resposta do especialista em imagens. O vídeo da câmera de segurança havia sido melhorado e agora era possível ver claramente que Aline era a pessoa que retirou a máscara durante o assalto. A prova era incontestável. Laura já tinha o depoimento de Miguel e agora, com essa evidência visual, sabia que não havia como Aline escapar da verdade. Decidida a confrontar Aline, Laura marcou um novo encontro com ela, sem mencionar as descobertas. Ela queria ver a reação de Aline ao ser confrontada com os fatos. Quando chegou ao apartamento de Aline, a jornalista notou a mudança na jovem. Aline parecia mais cansada, mais abatida, como se a culpa estivesse drenando sua energia. Laura sabia que por trás daquela fachada de vida bem-sucedida, Aline estava desmoronando. "Aline, obrigada por me receber de novo", disse Laura, entrando no apartamento. Aline a recebeu com um sorriso forçado, mas sua postura tensa entregava seu nervosismo. Laura não perdeu tempo. Depois de alguns minutos de conversa casual, ela decidiu ir direto ao ponto. "Aline, a razão pela qual estou aqui hoje é que encontrei algumas novas evidências sobre o caso de sua mãe." O rosto de Aline empalideceu instantaneamente. Ela tentou manter a compostura, mas Laura percebeu o leve tremor em suas mãos. Que tipo de evidências?" Laura puxou o tablet de sua bolsa e, sem dizer mais nada, deu play no vídeo da câmera de segurança. Aline olhou para a tela, seus olhos arregalados ao ver a si mesma tirando a máscara durante o assalto. O silêncio na sala era sufocante. Laura observou enquanto o rosto de Aline passava de choque para pânico. Isso não prova nada", gaguejou Aline, tentando recuperar o controle. Foi um erro." Laura permaneceu calma, mas firme. "Eu também falei com Miguel.
Ele me contou tudo, o plano, o envolvimento de vocês e como você decidiu incriminar sua própria mãe para escapar. Aline, a verdade já veio à tona. Eu tenho todas as provas que preciso. Aline desmoronou. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto e ela caiu no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não queria que fosse assim, murmurou entre soluços. Eu estava desesperada, eu só queria sair daquela vida, queria mais. E quando tudo deu errado, eu não sabia o que fazer. Minha mãe, ela nunca teria me perdoado se eu contasse a verdade. Laura a observava em silêncio, deixando que Aline se afogasse em suas próprias palavras. A culpa que ela vinha carregando por tanto tempo finalmente a alcançara, e o peso da verdade estava quebrando suas defesas. Quando Aline finalmente parou de chorar, Laura sentiu que a jovem estava à beira de uma decisão importante. "O que você vai fazer agora, Aline?" Laura perguntou, sua voz mais suave agora. "Você sabe que não pode continuar com essa mentira. Sua mãe está pagando por algo que ela não fez. Chegou a hora de enfrentar as consequências." Aline, ainda tremendo, balançou a cabeça lentamente. Ela sabia que Laura estava certa. Não havia mais para onde correr, e a verdade estava clara diante dela. Eu vou confessar", sussurrou finalmente. "Eu vou contar tudo." Laura assentiu, vendo o conflito interno de Aline. Sabia que a jovem não seria capaz de viver com o peso de sua traição por muito mais tempo. O primeiro passo para a redenção estava sendo dado, mas Laura sabia que o caminho à frente seria longo e doloroso para ambas. O vento frio da manhã chicoteava o rosto de Lúcia enquanto ela permanecia na pequena área de espera da prisão, seus poucos pertences embrulhados em uma sacola desgastada. Ela não sabia o que sentir. A liberdade, após meses de sofrimento, finalmente havia chegado, mas o alívio era obscurecido pela confusão e dor que a acompanhavam desde o momento de sua prisão. Ela não sabia quem a havia traído, quem havia permitido que sua vida desmoronasse daquela forma. Quando o portão principal se abriu com um ruído metálico, Lúcia saiu lentamente, olhando ao redor, como se estivesse em um mundo novo. Do outro lado da rua, Aline esperava, sua postura rígida, as mãos trêmulas enquanto segurava a bolsa. O coração de Aline batia acelerado. Ela sabia que o momento mais difícil de sua vida estava prestes a acontecer. Lúcia a viu. E por um breve instante, seus olhos brilharam com algo que parecia ser alívio, mas logo se apagaram. Havia tanto que Lúcia queria dizer à filha, mas as palavras pareciam escapar antes de chegarem aos seus lábios. Ela havia pensado tanto naquele momento, imaginando o que diria a Aline quando a visse. Mas agora que estavam frente a frente, a realidade da situação pesava demais. Aline deu um passo hesitante à frente, o olhar fixo em sua mãe. "Mãe!" A palavra saiu de sua boca como um sussurro, quase inaudível. Lúcia apenas a observava, silenciosa, como se estivesse tentando compreender o que realmente acontecia ali. Sem dizer mais nada, Aline se aproximou e por um instante tentou abraçar a mãe. Mas Lúcia recuou ligeiramente, o que fez Aline parar no meio do caminho. O afastamento de Lúcia foi como uma faca cravada no peito da filha. Ela sabia que não seria fácil, mas a dor de ser rejeitada pela mulher que mais amava era quase insuportável. "Vamos para casa, mãe", Aline sugeriu timidamente, quebrando o silêncio que parecia esmagar as duas. Lúcia assentiu levemente, mas o gesto era mecânico, sem emoção. O caminho até o carro foi silencioso, e o desconforto entre elas parecia crescer a cada passo. No carro, o silêncio continuou, denso e pesado, enquanto Aline dirigia em direção à casa onde haviam vivido tantos momentos juntas. Cada quilômetro percorrido era uma lembrança dolorosa para Aline, que sabia que sua traição estava prestes a ser revelada. O confronto que vinha evitando por meses era agora inevitável. Ela sabia que não poderia mais fugir da verdade. Quando chegaram em casa, Lúcia desceu lentamente, olhando a casa que havia deixado para trás tantos meses atrás.
Aquele lugar, que antes era um refúgio, agora parecia diferente, como se tivesse perdido parte do calor que um dia possuía. Aline abriu a porta e as duas entraram em silêncio, a tensão entre elas cada vez mais evidente. Lúcia se sentou à mesa da cozinha, o lugar onde tantas vezes haviam conversado, compartilhado refeições e confidências. Agora, aquela mesa parecia um abismo intransponível entre as duas. Aline sabia que não podia adiar o que estava por vir. Ela se sentou em frente à mãe, as mãos trêmulas no colo. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa", começou Aline, a voz baixa e trêmula. Seus olhos estavam fixos na mesa, incapazes de encontrar os de Lúcia. Ela sabia que aquele seria o momento mais difícil de sua vida. Lúcia não disse nada, mas o silêncio dela era um convite. Um convite doloroso para que Aline finalmente falasse a verdade. "Foi minha culpa", confessou Aline, a voz embargada pela emoção. "Aquele assalto, fui eu quem planejou tudo, eu e meus amigos. Nós queríamos o dinheiro, queríamos uma vida melhor, e quando tudo deu errado, eu te culpei. Eu sabia que seria mais fácil jogar a culpa em você, e eu fiz isso." Lúcia permaneceu imóvel, os olhos fixos na filha, como se estivesse tentando processar cada palavra. A revelação foi como um golpe brutal. Tudo o que ela havia sofrido, as noites na prisão, as acusações, a vergonha, tudo tinha sido causado pela pessoa que ela mais amava no mundo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Aline chorava agora, incapaz de conter as lágrimas. "Eu sinto muito, mãe. Eu nunca quis te machucar, nunca quis que isso acontecesse. Eu estava desesperada. E agora, eu não sei como te pedir perdão." Lúcia ainda não conseguia falar. Sua mente estava em turbilhão, tentando reconciliar a filha, que ela amava, com a pessoa que havia destruído sua vida. Tudo o que ela havia suportado, todo o sofrimento, agora fazia sentido. Mas esse entendimento trazia consigo uma dor tão profunda que ela não sabia se conseguiria suportá-la. Aline implorava agora, com os olhos vermelhos de choro. "Eu vou consertar tudo, vou confessar. Eu já falei com uma jornalista que está investigando o caso. Eu vou te tirar dessa, mãe. Eu prometo. Mas por favor, me perdoa." Lúcia finalmente respirou fundo, fechando os olhos por um momento enquanto tentava controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Quando abriu os olhos novamente, seu olhar era mais frio, distante. "Eu passei meses naquela prisão", começou ela, a voz trêmula. "Eu fiquei me perguntando todos os dias o que tinha feito de errado para merecer aquilo. E agora você me diz que foi você? Que tudo isso foi sua culpa?" Aline balançou a cabeça, as lágrimas continuando a escorrer pelo rosto. Eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer. Eu só queria te proteger, mas tudo saiu errado. Eu faria qualquer coisa para voltar atrás, mãe. Eu sei que te traí e não espero que você me perdoe agora, mas eu só precisava que você soubesse." Lúcia se levantou lentamente, afastando a cadeira da mesa. As pernas dela tremiam ligeiramente, como se o peso da revelação fosse demais para suportar. "Eu te dei tudo o que eu tinha, Aline. Eu fiz tudo por você. E foi assim que você retribuiu?" A dor na voz de Lúcia era palpável, e Aline sentiu seu mundo desabar ainda mais. Eu sei que te decepcionei. Eu destruí tudo e eu sei que não posso consertar isso. Mas eu vou confessar, mãe. Eu vou fazer o que for preciso para que você seja libertada." Lúcia não respondeu imediatamente. O silêncio na sala era insuportável. Finalmente, ela se virou e caminhou até a janela, olhando para o quintal que um dia parecia tão cheio de vida. Agora tudo parecia vazio. Ela estava livre fisicamente, mas sentia-se mais presa do que nunca. A traição de Aline era como uma corrente invisível que a mantinha acorrentada a uma dor inescapável. "Eu não sei se posso te perdoar", Lúcia disse, finalmente quebrando o silêncio. "Eu não sei se consigo.
Essas palavras atingiram Aline como um soco no estômago. Ela sabia que pedir perdão seria difícil, mas ouvir isso de sua mãe, a mulher que sempre fora seu porto seguro, era devastador. Eu entendo, Aline murmurou, a voz quase inaudível. Eu vou fazer o que for necessário para consertar isso, mesmo que você nunca me perdoe. O tempo parecia parar. As duas mulheres, separadas por uma verdade devastadora, ficaram em silêncio, cada uma processando a nova realidade em que se encontravam. A casa estava envolta em um silêncio pesado. Lúcia sentia como se o mundo tivesse ficado em suspenso desde o confronto com Aline. Sua mente rodava incessantemente pelas palavras da filha, pela confissão, pela traição. Ela sabia que, em algum momento, precisaria tomar uma decisão, perdoar ou não perdoar. Mas naquele momento, sua alma estava cheia demais de dor para enxergar com clareza. Os dias que se seguiram à libertação de Lúcia foram difíceis. Aline se mantinha à distância, respeitando o espaço da mãe, mas sem nunca deixá-la sozinha por completo. A jovem sabia que sua presença era um lembrete constante do que havia feito, mas também sabia que precisava estar lá, mesmo que Lúcia não estivesse pronta para aceitá-la. Era sua forma de tentar consertar o que destruíra. Para Lúcia, a liberdade não era a cura que ela imaginara. Fisicamente estava fora da prisão, mas seu coração ainda se sentia cativo. As semanas que passara encarcerada a marcaram profundamente, e agora, com a verdade sobre sua filha revelada, ela se via em um dilema ainda mais cruel. Aline era a pessoa que mais amava no mundo, mas também era a responsável pelo seu maior sofrimento. No terceiro dia após sua libertação, Lúcia decidiu sair de casa. Precisava de ar, de espaço para pensar longe do peso sufocante da casa onde tudo havia desmoronado. Ela caminhou lentamente até o parque, que ficava próximo de casa, um lugar onde costumava levar Aline quando ela era criança. As lembranças daquele tempo, quando a relação entre as duas era tão pura e descomplicada, surgiram na mente de Lúcia, trazendo um sentimento de nostalgia dolorosa. Sentada em um banco de madeira, Lúcia observava as pessoas passarem, as crianças brincarem, as famílias rindo juntas. O mundo parecia tão normal para todos ali, mas para ela estava de cabeça para baixo. Como cheguei até aqui? Ela se perguntava repetidamente. Tudo o que fizera na vida fora por Aline, e agora tudo parecia desmoronar por causa dela. Era uma ironia amarga. Enquanto pensava, Lúcia lembrou-se da conversa que tivera com uma das mulheres na prisão. Uma delas, chamada Luciana, havia sido traída pelo marido, que a incriminara por um crime que ele cometera. Luciana falava sobre o perdão como uma escolha dolorosa, mas necessária para sua própria paz interior. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra, Luciana dissera uma vez. Lúcia sabia que o perdão não seria fácil, mas será que poderia viver com o peso do ódio e da mágoa? Quando voltou para casa naquela noite, Lúcia encontrou Aline sentada na sala, as mãos entrelaçadas nervosamente no colo. A filha levantou os olhos quando Lúcia entrou, mas não disse nada, esperando que a mãe fosse a primeira a falar. O silêncio entre as duas se prolongou por alguns instantes antes de Lúcia finalmente quebrá-lo. Eu estive pensando, começou Lúcia, sua voz suave, mas carregada de tristeza. Sobre tudo o que aconteceu, sobre você. Aline a observava tensa, quase sem respirar. Ela temia o que estava por vir, mas sabia que era um momento necessário. Eu criei você para ser honesta, para ser boa, continuou Lúcia, e me pergunto onde foi que eu errei. Ela parou por um instante, como se quisesse que Aline sentisse o peso de suas palavras. Você me traiu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Colocou-me na prisão, me fez sofrer. E tudo por quê? Por dinheiro? Por uma vida que você achava que merecia? Aline balançou a cabeça lentamente, as lágrimas já começando a encher seus olhos. Eu sei que te decepcionei, mãe. Sei que o que fiz foi imperdoável.
mas eu não sei como voltar atrás. Eu só queria te tirar daquela vida de pobreza, queria te dar algo melhor, e eu acabei fazendo tudo errado. Lúcia observou a filha por um longo momento. As palavras de Aline perfuravam seu coração, mas também traziam uma verdade dolorosa. Tudo o que Aline fizera, por mais cruel que fosse, tinha vindo de um lugar de desespero. Mas será que isso justificava suas ações? Eu sei que você estava desesperada, disse Lúcia, finalmente, mas isso não apaga o que aconteceu. Você destruiu nossa confiança, Aline. Você me fez passar pelos piores meses da minha vida. E eu não sei se posso perdoar isso. Aline baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu entendo, ela sussurrou. Eu entendo que você não me perdoe. O silêncio que seguiu foi denso e cheio de emoções não ditas. Lúcia lutava internamente entre a raiva e o amor, entre a mágoa e a necessidade de se libertar. Por mais que quisesse abraçar Aline e dizer que tudo ficaria bem, sabia que isso não era verdade. Havia feridas profundas que levariam muito tempo para cicatrizar. Eu não sei se estou pronta para perdoar agora, disse Lúcia, finalmente sua voz trêmula. Mas eu quero tentar, porque no fundo ainda somos mãe e filha, e talvez um dia eu consiga. Aline soluçou, surpresa pelas palavras da mãe. Não era o perdão total que ela desejava, mas era um começo, um passo na direção certa. Eu vou confessar, Aline disse, enxugando as lágrimas rapidamente. Eu vou à polícia, vou contar tudo. Você não merece carregar isso, mãe. Eu assumo a culpa. Lúcia assentiu lentamente. Sim, você precisa fazer isso. A verdade precisa ser revelada. Não só por mim, mas por você também. Porque essa culpa vai te consumir se você não fizer o que é certo. As palavras de Lúcia eram firmes, mas havia um toque de compaixão ali, algo que Aline não esperava. A mãe, mesmo depois de tudo, ainda queria que ela tivesse um futuro. Ainda acreditava que ela podia mudar, fazer a coisa certa. Mas isso não significa que tudo ficará bem de uma hora para outra, continuou Lúcia. Vai demorar. Vamos ter que reconstruir o que foi destruído, e eu não sei quanto tempo isso vai levar. Aline assentiu, compreendendo a profundidade das palavras da mãe. Sabia que o perdão não seria imediato, mas o simples fato de que Lúcia estava disposta a tentar já era mais do que ela merecia. Eu estou disposta a esperar o tempo que for preciso, respondeu, com a voz mais firme agora. Eu farei o que for necessário. Lúcia olhou para a filha, os olhos cheios de uma mistura de tristeza e esperança. Ela sabia que seria uma longa jornada, mas algo dentro dela lhe dizia que, apesar de tudo, elas ainda poderiam encontrar uma forma de reconstruir o que haviam perdido. Talvez nunca fosse como antes, mas poderia ser algo novo, algo diferente. Na manhã seguinte, Aline foi à delegacia. Com a ajuda de Laura, a jornalista que investigara o caso de Lúcia, ela deu seu depoimento completo. Confessou o crime, explicou como tudo havia acontecido e entregou os nomes de seus cúmplices. Embora sentisse o peso do que estava por vir, havia também um certo alívio em finalmente contar a verdade. O processo judicial foi doloroso e longo. Aline foi julgada e condenada, mas devido à sua confissão, sua sentença foi reduzida. Lúcia acompanhava cada audiência em silêncio, uma mistura de dor e orgulho por ver a filha assumir a responsabilidade por seus atos. Embora a relação entre elas ainda fosse tensa, havia algo novo nascendo ali, um entendimento mútuo de que, apesar de tudo, a verdade era a única coisa que poderia trazer algum tipo de cura. Os sons da prisão eram frios e repetitivos. Aline se acostumara ao ritmo monótono das horas passando enquanto cumpria sua sentença. Cada dia parecia igual ao anterior, uma sucessão de rotinas que não ofereciam muito espaço para pensar, mas também não traziam alívio à sua consciência. O peso do que havia feito nunca desaparecia completamente, e embora tivesse confessado e aceitado as consequências, a culpa ainda a acompanhava em cada passo. No entanto,
Algo havia mudado dentro de Aline desde o momento em que admitiu sua culpa. A confissão, embora dolorosa, trouxe um alívio inesperado. Por meses ela carregara o segredo como um fardo insuportável, e agora, pela primeira vez, sentia-se livre para seguir em frente, sabendo que estava pagando pelo que havia feito. A prisão, com todas as suas dificuldades, era agora uma espécie de purificação, um lugar onde ela podia enfrentar seus demônios. A relação com Lúcia também começava a mudar lentamente. As visitas da mãe eram regulares, embora sempre envoltas em uma tensão latente. Lúcia ainda lutava com os sentimentos de traição, mas de alguma forma continuava a apoiar a filha, mostrando que, apesar de tudo, ainda estava disposta a tentar reconstruir o que havia sido quebrado. A jornada de redenção de Aline, no entanto, não era só para Lúcia, mas também para si mesma. Aline se envolveu com um programa de trabalho voluntário na prisão, algo que começou como uma forma de passar o tempo, mas que logo se transformou em uma parte importante de sua jornada. O programa ajudava mulheres presas a desenvolverem habilidades para a reintegração social, oferecendo cursos e apoio psicológico. No começo, Aline se manteve afastada, observando à distância. Mas à medida que o tempo passava, ela começou a se envolver mais profundamente. Havia algo terapêutico em ajudar outras mulheres que, como ela, haviam cometido erros terríveis e agora buscavam uma forma de redenção. Aline não conseguia consertar o passado, mas, de certa forma, ajudar outras mulheres a encontrar um caminho para uma nova vida parecia dar algum sentido ao seu próprio sofrimento. Ela começou a desenvolver laços com algumas das outras detentas, ouvindo suas histórias, compartilhando suas próprias dores. A primeira visita de Laura, a jornalista que havia revelado a verdade, também aconteceu durante esse período. Laura não estava ali como repórter, mas como alguém que acompanhara a jornada de Aline desde o começo e sentia a necessidade de ver como ela estava lidando com as consequências. Elas conversaram por algumas horas e Laura, sem o peso do julgamento, mostrou-se solidária. "Eu sei que o que você fez foi terrível, Aline", disse Laura, enquanto as duas se sentavam em uma pequena sala de visitas na prisão. "Mas também sei que você está tentando mudar. Isso é mais do que muitas pessoas fariam." Aline abaixou os olhos envergonhada. "Eu não sei se isso é o suficiente. Não acho que vou me perdoar tão cedo." Laura sorriu gentilmente, compreendendo o que Aline estava tentando expressar. "O perdão, especialmente o próprio, leva tempo, mas o fato de você estar aqui, enfrentando tudo de frente, já diz muito. Muitas pessoas teriam fugido da responsabilidade." Essas palavras permaneceram com Aline por muito tempo. Elas foram um lembrete de que a redenção era um processo, não algo que acontecia de uma hora para outra. Era algo que ela teria que construir dia após dia, com pequenas ações e grandes sacrifícios. No meio disso tudo, as visitas de Lúcia continuavam. A relação entre mãe e filha ainda era marcada por momentos de silêncio desconfortável, mas, aos poucos, começavam a conversar mais. Lúcia observava as mudanças em Aline, notando como a filha parecia mais serena, mais madura. O brilho impetuoso que um dia definira Aline havia dado lugar a uma calma que Lúcia não reconhecia, mas começava a apreciar. Durante uma das visitas, Lúcia se sentou à mesa de metal frio da sala de visitas e olhou para a filha. Aline estava diferente, não apenas fisicamente, mas algo na maneira como ela se comportava havia mudado. Ela parecia mais introspectiva, mais consciente de suas escolhas. "Eu soube que você está ajudando no programa de reintegração", comentou Lúcia, sua voz suave, mas cheia de curiosidade. Era a primeira vez que trazia o assunto à tona, e Aline percebeu o esforço da mãe para encontrar uma nova forma de diálogo. "Sim", Aline respondeu, um pouco surpresa pelo interesse da mãe. "Eu ajudo algumas mulheres com cursos de capacitação. Tem sido... bom. Ajudar os outros me faz sentir que estou fazendo algo útil." Lúcia assentiu lentamente, absorvendo a informação.
Fico feliz em ouvir isso. Você está tentando, e isso é importante. Ela fez uma pausa, olhando para as mãos entrelaçadas. Eu ainda estou lidando com muita coisa, Aline. Ainda sinto muita dor, mas ver você tentando se redimir me dá esperança. Aline sentiu um aperto no peito, mas também uma leveza que não sentia havia muito tempo. Era como se as palavras da mãe fossem um pequeno farol no meio da escuridão em que ela havia vivido nos últimos meses. Eu vou continuar tentando, mãe, disse Aline, a voz firme. Vou fazer o que for preciso para que você possa se orgulhar de mim de novo. O processo de reconstrução entre elas era lento, mas real. Lúcia não tinha ilusões de que tudo seria como antes, mas ela estava disposta a dar à filha a chance de mostrar que podia ser diferente. Cada visita, cada conversa era um pequeno passo em direção a uma nova forma de conexão. Enquanto Aline cumpria sua sentença, Lúcia também começou a encontrar seu próprio caminho. Ela retomou seu trabalho, mas também começou a se envolver com uma fundação que apoiava mulheres que haviam sido injustamente presas ou enfrentado dificuldades legais. A experiência na prisão a transformara de maneiras profundas e agora Lúcia queria ajudar outras pessoas que haviam passado pelo que ela enfrentou. Um dos momentos mais marcantes foi quando Lúcia foi convidada a dar uma palestra sobre sua experiência. Em uma pequena sala cheia de mulheres que haviam sido vítimas de injustiça, Lúcia contou sua história, não como uma vítima, mas como alguém que sobrevivera a algo terrível e estava reconstruindo sua vida. Eu sei o que é perder tudo, disse Lúcia, olhando para o grupo de mulheres à sua frente. Sei o que é ser traída, ser deixada sozinha. Mas também sei que, mesmo nas piores circunstâncias, ainda temos a chance de nos reerguer. Não vai ser fácil, mas é possível. As palavras de Lúcia tocaram profundamente as mulheres presentes. Ela se tornara um símbolo de resiliência, alguém que, apesar de tudo, encontrara uma forma de seguir em frente. Enquanto isso, o tempo de Aline na prisão foi chegando ao fim. Sua pena, reduzida pela confissão e pela cooperação com a justiça, estava perto de terminar. Mas apesar de estar ansiosa para sair e começar uma nova vida, Aline sabia que o mundo fora da prisão seria cheio de desafios. Ela não podia simplesmente voltar à vida de antes. Teria que construir algo novo, algo baseado na verdade e na responsabilidade. No dia de sua libertação, Lúcia estava lá, esperando por ela, assim como Aline havia esperado no dia em que sua mãe saíra da prisão. As duas se olharam e, dessa vez, o olhar era diferente. Havia compreensão, respeito e uma aceitação mútua do que ambas haviam vivido. "Vamos para casa?", perguntou Lúcia com um pequeno sorriso. Aline sorriu de volta, ainda sentindo a dor do passado, mas também a esperança do futuro. "Sim, mãe, vamos." O ar fresco da manhã envolvia Aline enquanto ela e Lúcia caminhavam lado a lado pelas ruas da cidade, agora livres dos fardos que as haviam aprisionado por tanto tempo. A liberdade física era uma realidade para ambas, mas o mais importante era a liberdade emocional que começavam a conquistar. As cicatrizes dos últimos meses ainda estavam presentes, mas, pouco a pouco, as feridas que pareciam incuráveis começavam a cicatrizar. A jornada de redenção de Aline e o processo de cura de Lúcia continuavam, mas agora havia uma sensação palpável de esperança. Quando chegaram em casa, a mesma casa modesta onde tudo havia começado, Aline parou por um momento antes de entrar. Durante todo o tempo na prisão, pensava em como seria esse momento, o retorno ao lugar que guardava tantas memórias boas e ruins. Agora, finalmente de volta, sentia-se diferente. Havia algo novo no ar, uma leveza que não experimentava há muito tempo. Lúcia destrancou a porta e as duas entraram. O interior da casa parecia intocado, como se estivesse esperando por elas para continuar a história que havia sido interrompida. Aline olhou ao redor, respirando fundo. Era estranho como tudo parecia igual.
e ao mesmo tempo diferente. A relação entre ela e sua mãe, embora ainda marcada por tudo que havia acontecido, agora era mais sólida, mais honesta. "É bom estar de volta", disse Aline, rompendo o silêncio. Lúcia olhou para a filha, um leve sorriso nos lábios. "Sim, é. Acho que finalmente podemos tentar recomeçar." Os dias que seguiram foram tranquilos, mas cheios de pequenos momentos de reconexão. Aline e Lúcia passaram a se dedicar a atividades simples, como cuidar do jardim ou preparar refeições juntas. As conversas, que antes pareciam pesadas e difíceis, fluíam agora com mais leveza. Havia uma compreensão silenciosa entre elas de que o passado, embora doloroso, precisava ser deixado para trás e que o futuro oferecia a possibilidade de um novo começo. A jornada de Aline, no entanto, ainda estava em andamento. Apesar de estar fora da prisão, ela sabia que a verdadeira redenção ainda levaria tempo. Reintegrar-se ao mundo, reconstruir sua vida e, principalmente, recuperar a confiança de sua mãe e de si mesma seria um processo lento. A culpa ainda estava presente, mas com cada dia que passava, ela aprendia a lidar com isso de forma mais saudável. Lúcia, por sua vez, também estava em seu próprio processo de cura. Embora já estivesse livre fisicamente há meses, sentia que só agora realmente começava a se libertar das amarras emocionais que a prisão e a traição de Aline haviam criado. Lúcia sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas também sabia que estava disposta a caminhar ao lado da filha. Um dia, enquanto estavam sentadas à mesa da cozinha, Aline olhou para Lúcia com um olhar sério. Era uma tarde ensolarada, e a luz do sol iluminava suavemente o rosto da mãe, que estava concentrada em descascar frutas. Aline hesitou por um momento antes de falar, mas sabia que precisava. "Mãe, você acha que um dia vai conseguir me perdoar completamente?" Aline perguntou, a voz baixa, mas carregada de emoção. Lúcia parou o que estava fazendo, olhou para a filha e suspirou. Havia uma dor visível em seus olhos, mas também uma suavidade que Aline não havia visto há muito tempo. "Aline, eu já comecei a te perdoar, mas o perdão completo, acho que é algo que leva tempo. Não é algo que simplesmente acontece. Eu estou tentando, e cada dia é um passo nessa direção." Aline assentiu, compreendendo. O processo de perdão era algo que, no fundo, ela sabia que levaria tempo. Mas ouvir que sua mãe estava, de fato, caminhando nessa direção, trouxe um conforto inesperado. "Obrigada, mãe. Eu vou continuar fazendo o possível para que você nunca se arrependa de me dar essa segunda chance." Os meses passaram e Aline começou a trabalhar em uma pequena loja de roupas da cidade, uma maneira de reconstruir sua vida de forma simples e honesta. Ela ainda mantinha contato com Laura, a jornalista que havia revelado a verdade. Laura continuou apoiando Aline em seu processo de reintegração, oferecendo conselhos e um ombro amigo. O caminho não era fácil, mas Aline estava determinada a trilhar um caminho diferente do que havia seguido antes. Lúcia, por outro lado, continuava seu trabalho na fundação que ajudava mulheres injustamente condenadas ou com dificuldades legais. A experiência de Lúcia na prisão havia se tornado uma força motriz para ela ajudar outras pessoas, e aos poucos Lúcia se tornava uma figura de referência para muitas mulheres que buscavam justiça. Era um trabalho que a preenchia de propósito e esperança, algo que Lúcia nunca imaginara antes. Lúcia continuou a ser convidada a dar palestras em eventos de direitos humanos, onde compartilhou sua história de superação. A plateia, composta por mulheres de várias origens, ouviu com atenção cada palavra de Lúcia, que falava com uma calma que só quem havia passado por muito sofrimento poderia alcançar. "O perdão", começou Lúcia, olhando para as mulheres à sua frente. "Não é algo que a gente dá de uma hora para outra. É um processo, um caminho que precisamos trilhar com paciência. Eu sei o que é ser traída, sei o que é sentir raiva, dor e desespero.
Mas eu também sei que para seguir em frente precisamos aprender a perdoar, não apenas os outros, mas a nós mesmos. Enquanto falava, Aline estava sentada na plateia, ouvindo atentamente. Aquela era a primeira vez que via sua mãe falar tão abertamente sobre o perdão. As palavras de Lúcia tocavam Aline profundamente, trazendo uma sensação de paz que ela há muito não experimentava. O caminho da redenção ainda era longo, mas pela primeira vez, Aline sentia que havia esperança. Após a palestra, Aline se aproximou de Lúcia, que estava cercada por mulheres agradecidas e emocionadas. Quando finalmente ficaram a sós, Aline abraçou a mãe, um abraço silencioso, mas cheio de significado. "Você foi incrível", disse Aline, os olhos cheios de admiração. Lúcia sorriu, um sorriso cheio de compreensão. "Estamos apenas começando, Aline. O que importa é que estamos juntas." Nos meses que se seguiram, a relação entre mãe e filha continuou a crescer. Não era uma relação perfeita. Ainda havia dias de tensão, de lembranças dolorosas, mas acima de tudo havia amor. Um amor que, embora ferido, resistia e se transformava. Lúcia e Aline não tentavam apagar o passado, mas estavam dispostas a construir algo novo a partir dele. O caminho da redenção e do perdão não era uma linha reta, mas as duas estavam determinadas a trilhar esse caminho juntas. Sabiam que, apesar de tudo, havia sempre a possibilidade de recomeçar. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você acha. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos ajudar e se inscrever no canal. Até a próxima!